nós, como sempre, realizamos na nossa instituição as palestras baseadas no Evangelho. Estamos lembrando que a nossa instituição tem o Evangelho segundo o Espiritismo, esta fonte de recursos abundantes para o conhecimento de nós mesmos, para a transformação da nossa alma, para a melhoria do nosso ser. E esta realidade, às vezes, é desprezada pela profundidade que tem, convertida em momentos, em situações de aparente necessidade ou dificuldade, às vezes material, às vezes emocional. Quando então buscamos o recurso do Evangelho, mas nos esquecemos dele ao longo dos nossos dias. Esta é uma frase, vamos dizer assim, bastante conhecida e que nós estamos apenas relembrando para dizer que todas as necessidades que nós possuímos encontram no Evangelho uma explicação, um abastecimento de esperança e um conforto, um consolo, que não é só para a hora difícil, para o problema, é para encontrarmos soluções em nós mesmos, em inúmeras circunstâncias, em dificuldades variadas ou em desafios da profissão. Todas as vezes que nós buscamos meditar em coisas nobres, o Evangelho funciona como um posto avançado na experiência superior a permitir que nossos corações encontrem um lastro que venha a abastecer-se, a melhorar-se e a saber como agir, como conduzir-se. É verdade que a vida muitas vezes precisa nos apresentar situações difíceis, como aquelas que nós mesmos já criamos um dia. É da lei do universo que nós recebamos aquilo que semeamos. E isto acontece nesta vida, tanto quanto aqui encontramos o fruto amargo ou doce do passado, de outras existências. Mas o mais importante quando falamos do Evangelho é termos a noção de que ele deve ser visto como um amigo. Muitos procuram o Evangelho como um chicote, uma chibata, um processo de autoflagelação. Muitos têm medo de Jesus porque a consciência, às vezes, pesada, acusa. E o que menos a pessoa gosta de fazer é enfrentar-se. Quando as criaturas erram muito e são convidadas para irem à igreja ou para irem orar em qualquer lugar, é muito comum elas se desculparem dizendo: não adianta, Deus não vai escutar a minha reza, eu não valho nada, eu já fiz tanta besteira que eu prefiro continuar do jeito que eu estou, eu prefiro seguir deste jeito mesmo, comigo.
Deus não vai ter condescendência com uma pessoa assim. Isto é real na vida física e também é real no mundo invisível, no plano espiritual. Muitos de nós, ou muitos espíritos, se apresentam nas reuniões mediúnicas dizendo isto, quando convidados a meditarem um pouco mais nas suas próprias possibilidades futuras, quando chamados a deixarem o passado para trás e seguirem construindo o futuro, elas argumentam que não tem mais jeito, já fizeram muitas coisas más, para agora mudarem de caminho. No fundo, elas gostariam. No fundo, todas as pessoas têm esta esperança, mas talvez por possuírem algo ainda de autêntico nelas próprias, estas almas muitas vezes se recusam ou lastimam não poderem mais trocar agora o caminho, porque já se afundaram muito no lodo. Gostariam, algumas dizem, ai, se eu pudesse. E este se eu pudesse quer dizer, ai, eu seria tão mais feliz. Não acreditam, entretanto, porque medem o mundo por elas próprias, não acreditam que exista generosidade no universo maior do que aquela que ela própria pôde exercitar com os seus algozes ou seus inimigos. Porque imagina que o universo é dirigido por uma inteligência tão tacanha e tão canhestra como a nossa, por um sentimento de amor tão ególatra e tão frágil quanto aquele que nós aprendemos por enquanto a viver. Mas todas estas pessoas encontrarão no Evangelho não isto, não a cobrança, não o dedo em riste, não a jaula, não o chicote. Porque a boa notícia é exatamente a revelação para todos os que na terra caminhamos equivocadamente de que é possível reparar o mal. Não há erro, por pior que seja, que não esteja passível de ser reformado. E nós que terminamos um capítulo que falava dos falsos profetas, e vamos ingressar em um outro muito importante, porque também está falando bastante ao nosso coração, ao nosso sentimento. Escolhemos uma história do Evangelho, mas não desse Evangelho que a gente encontra na Bíblia ou que a gente encontra na banca espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos uma história deste livro, que também significa Evangelho, que se chama Boa Nova. Evangelion é a expressão da boa notícia, traduzida em nosso latim, em nosso português, vamos dizer assim, é a boa notícia. E nesta boa notícia nós encontramos o quê? Encontramos... Ligou aí, Raul. Tá dando som. Santo milagreiro. Agora você acende essa lâmpada aqui que ela apagou. Tá parecendo um filme do Gordo e o Magro. Eu acho que era do Gordo e o Magro, que ele acendia a lâmpada, saía a água do lustre. Vocês lembram desse filme? Vocês são velhos mesmo, tá louco. Mas a boa notícia é esta que Humberto de Campos, no livro que Chico Xavier considerava um dos dois que ele recebera, ou melhor, dos três, que ele disse que foram muito importantes na sua vida, na hora em que estava sentindo essas realidades. A Boa Nova nos traz uma história bastante comovente, porque
é a nossa história, geralmente. É a nossa jornada. Entendida como nossa, esta condição falível que todos nós apresentamos em inumeráveis circunstâncias. Todos nós apresentamos fraquezas na esfera material, na esfera emocional, fragilidades na área da família, no apego aos bens, às coisas. Todos temos erros somados em diversas áreas do nosso caráter, que em todas as hipóteses, quando nossa consciência desperta, nos causam vergonha. Talvez fôssemos nós aqueles que numa reunião mediúnica, recebidos em sofrimento, talvez disséssemos: ah, mas o que eu já fiz de errado, agora não dá mais tempo. Talvez fôssemos nós, depois do lado de lá da vida, que alegássemos esta circunstância difícil, recomeçar, que nós não nos enganamos, que Deus nos conhece e naturalmente não vai se deixar engambelar pelo nosso, entre aspas, aparente desejo de ser diferente. Então esta história, ela não se refere a esta pessoa que é a protagonista no dizer de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, mas coloquemo-nos nela e aprendamos com ela que em todos os momentos da dificuldade que vamos passar, desta que nos vai às vezes cobrar este custo mais elevado no arrependimento, na culpa, na vergonha, no crime, é dirigida para o nosso coração, para que nós entendamos qual é o verdadeiro caráter da boa notícia, do Evangelho. Vamos lá. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Esta que nós conhecemos pelo nome vulgar de Madalena, havia estado em contato com as pregações do Divino Mestre, não muito distante da sua vila principesca, onde ela morava, e onde estava sempre entregue aos prazeres, na companhia de patrícios romanos e de homens que gostavam de uma vida fácil e prazerosa. E quando Maria de Magdala ouviu a mensagem, ela se viu tomada de uma admiração profunda pelo Messias. E então passara a perguntar-se: que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por bocas e lábios tão divinos? Que novo amor era este? Até ali, Maria caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho das alegrias condenáveis. Até ali, Maria havia sido a mulher mundana, que os homens de riqueza admiravam porque consumiam a sua beleza ao troco das suas moedas de ouro e dos prazeres daqueles instantes. No entanto, seu coração estava sedento e em desalento, como costuma acontecer com todas as mulheres e homens que se entregam por um motivo ou outro ao processo da vulgarização do afeto. Alguns por necessidades, outros por prazeres, outros
por motivos variados, no fundo, geralmente, todos sofrem da secura do amor. E muitos começam neste caminho de aventuras exatamente no afã de encontrá-lo. Maria era dessas. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. Porque a sua raça mantinha as mulheres submetidas ao rigorismo dos homens. Sem nos esquecermos de que as mulheres judias que fossem pegas em adultério poderiam ser assassinadas pelos homens, lapidadas em público como punição, mas que esta pena não era aplicada aos homens que se valiam das mulheres para os seus prazeres, mesmo casados. Portanto, Maria, para assumir a sua condição de mulher da vida, poderíamos chamar assim, em termos modernos, libertara-se daquelas férreas regras machistas que impunham à mulher a submissão pela ameaça, tornara-se independente do julgamento alheio. Talvez fosse daquelas visitadas por muitas autoridades da sua própria nacionalidade que iriam beber das suas facilidades, acumpliciadas que estavam, portanto, com aquilo que Maria oferecia. Maria era uma mulher independente. E então, jovem e formosa, não estava mais submetida aos rigores dos tradicionalistas que julgam os outros. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ela ouvira a palavra, ela observou que as facilidades da vida, que ela desfrutava de maneira abundante, lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco mais em seu íntimo. Os enfeites romanos da sua habitação se tornavam áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, o seu convite amoroso parecia ainda ressoar nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida. Depois que passa aquele banquete na casa de Naim, que o Evangelho conta que, estando ali, o Senhor se vê surpreendido por uma mulher que entra carregando um jarro com essências perfumadas e caríssimas e o quebra aos pés do Senhor para ungí-lo, e o beija e o seca com os seus cabelos e molha com suas lágrimas. Depois que Maria fizera isso, naquela noite no banquete, uma noite seguinte, uma modesta barca chegava a Cafarnaum, conduzindo a pecadora até a casa de Simão, porque lá estava hospedado Jesus, e ela o buscaria para conversar com ele. Mas como toda mulher que está carregada, e como todos nós que estamos carregados de erros, ao buscarmos a esperança de alguma coisa nova, quantas vezes não tememos o que vamos encontrar pela frente? Como receberia Simão Pedro, esta mulher tão conhecida daquela comunidade,
tão famosa, pelos festins que organizava, pelos homens importantes que eram tributários da sua beleza. Como seria a receptividade do próprio Jesus ao contato com uma alma tão iníqua? Ela não ia como disfarçada de si própria, como ocultando as suas próprias mazelas. Não iria como muitas vezes nós vamos nas igrejas, fazendo de conta que somos bonzinhos para pedir coisas, falando mansinho, tentando engambelar o conhecimento de tudo. Ela ia como alguém que se apresentava diante do Senhor despida, não das roupas, mas de desculpas, de justificativas. Como será que iriam recebê-la? Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação em praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais alguém havia observado em Jesus qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o procuravam. Além disso, Maria sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se fosse possível, seu desejo mais secreto era trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, pensava consigo mesma, saberia renunciar a tudo. Que lhe valeriam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso, ela ainda conservava a sede de amor. Envolvida então por esses pensamentos muito profundos, Maria de Magdala penetrou na casa humilde de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção que estrangulava o seu peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, falou com voz súplice, depois de feitas as primeiras saudações. Disse Maria: Senhor, ouvi a vossa súplica, a vossa palavra consoladora, e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu, e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Diz Maria ao Senhor: o Senhor conhece todas as coisas, sabe ver dentro de cada pessoa. E por causa disso, o Senhor sabe como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Apesar de Jesus saber como ela tinha vivido, ela não se furta a dizer quem ela era. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E então as primeiras lágrimas
começaram a brotar dos olhos de Maria, como talvez brotassem dos nossos olhos, se nós começássemos a contar para alguém que muito amamos nossas falhas, sem medo de colocarmos-nos como somos. E Jesus, enquanto ela chorava, contemplava Maria com indefinível bondade. Mas ela continuou dizendo: ouvi, Senhor, o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Será? Somos nós também, querendo ser melhores, depois de termos roubado, de termos traído, de termos abandonado, de termos tido ódio, de termos nos vingado. Será que nas tuas palavras eu encontro a esperança de que Deus me ajude ou me aceite? O profeta Nazareno olhou-a enternecido, sondando a profundeza do seu pensamento, e então bondosamente respondeu: este é Jesus falando conosco, falando com cada um de nós, que estamos no lugar dessa Maria. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então estaria o amor do nosso Pai? Por acaso você nunca viu, Maria, a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Você nunca viu as plantas subirem sobre as pedras? E naquela casa arruinada florescerem por sobre os muros caídos? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje, minha filha, esse novo sol a iluminar-te o destino? Caminha agora sob sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo suas palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos pervertiam nela as suas boas intenções. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada então em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou, dizendo com suavidade: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, responde Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível que você compreenda nos seus caminhos que a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho por onde todos passam
é o caminho fácil. E a marcha é uma marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhe pertencem à família, os que são sinceros com os seus amigos e que, portanto, são mentirosos com os outros. Os que defendem os seus familiares, mas nunca defendem os estranhos. Os que adoram os deuses do favor, mas nunca estão dispostos a obedecer os deuses do sacrifício. Aquele que verdadeiramente ama Maria, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Vive feliz no seu caminho de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. O amor sincero não exige nem o gozo, nem o compartilhar, nem a troca, nem a resposta. O amor sincero trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com júbilos do próprio sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava, agora embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Continuou perguntando: Senhor, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Só esse amor? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou dizendo: somente o sacrifício, Maria, contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos daqueles que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro, o guerreiro, pode fazer a experiência para um dia, mas os segundos, as vítimas, constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? O que seria o mundo sem estas mulheres que têm que padecer na companhia de homens truculentos, ególatras, mesquinhos, avarentos? Pergunta Jesus a Maria se ela já pensou o que seria o mundo sem estas mães que aguentam filhos drogados, filhos rebeldes, viciosos, e ainda assim tentam salvá-los, que tentam construir um mundo melhor, sabendo desculpar as falhas daqueles que elas amam. Já pensou, Maria, o que seria o mundo sem estas mulheres? Muitas vezes, não são elas que cultivam os jardins da vida, enquanto os homens travam a batalha. O campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na tua tarefa silenciosa, Maria, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência
que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, voltou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. E então exclamou: desgraçada então de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Aí, atraindo-a brandamente a si próprio, o mestre lhe diz com doçura: e qual das mães será maior aos olhos de Deus, Maria? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Qual será a maior aos olhos de Deus? E aquela interrogação pareceu despertar Maria de Magdala para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então ela desconhecera. A palavra de Jesus honrava o seu espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, dando-lhes com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida que ela dispunha no coração de mulher. E então, experimentando radiosa felicidade no seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e no êxtase da sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, de hoje em diante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. Nesse instante, entretanto, Simão Pedro passou pelo aposento, indo para outro cômodo, e olhou para Maria com certa estranheza. A convertida de Magdala percebeu o olhar glacial, quase denotando desprezo, de Simão, e já receosa de um dia perder aquela convivência com Jesus, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes do mundo, como ficaremos? E então Jesus, que entendeu o que ela queria saber com esta pergunta, lhe responde: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito das suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria estava opressa pelo olhar estranho de Simão em sua direção, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria se foi. Mais tarde, depois da gloriosa visão de Jesus ressuscitado, porque fora a primeira que encontra o Divino Mestre no horto, no domingo da Páscoa, Maria voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição havia se espalhado e havia produzido uma infinita alegria. Após algum tempo,
quando os apóstolos e seguidores do Messias procuraram reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região e foram falar da Boa Nova para muitos lugares. Então, 2 a 2, saíram e partiram em definitivo para Jerusalém, enquanto que Maria, temendo a solidão da saudade, solicitou suplicemente, rogou, quase que implorou, que eles, os seguidores do Cristo, aqueles que eram a família do Senhor mais próxima, lhe permitissem acompanhá-los até Jerusalém, a cidade dos profetas. Mas os 2 que estavam indo, os últimos, temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam no seu coração de mulher, e os 2 se negaram a deixar que Maria os acompanhasse. Maria compreendeu, mas lembrou-se de Jesus e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda dos seus sentimentos. Volta a ser aquela outra que nós sempre gostamos. Vive nos prazeres fáceis de novo. Recupera o vício de mulher exuberante. Sem recursos para viver, pobre, Maria trabalhou pela própria manutenção em Magdala, a sua cidade de origem, e em Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de guardar as lições de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente tomadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que começara a andar agora pelo caminho estreito, onde ia sozinha, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Ela contemplava as ondas mansas, e então nestas ondas se deixava navegar em meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procedentes da Idumeia. Aqueles infelizes, cansados e tristes, estavam em supremo abandono. Perguntavam por Jesus de Nazaré, mas todas as portas se lhes fechavam porque eram leprosos. Maria, então, foi ter com eles. E sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, porque estava sozinha, não dependia de ninguém mais, reuniu os leprosos sob as árvores da praia e lhes contou todas as palavras que ela havia ouvido de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. A prostituta agora falava aos leprosos que tinham procurado Jesus e haviam chegado tarde demais. As autoridades locais, entretanto, ordenaram que todos fossem expulsos, porque eram leprosos. A grande convertida, Maria, percebeu tamanha alegria nos semblantes dos infortunados por causa das suas palavras fraternas e revelações a respeito das promessas do Senhor, que ela também, junto com os leprosos, foi embora da cidade, em companhia deles, em direção a Jerusalém. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam as suas explicações, as suas notícias. Chegaram à cidade,
foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, para onde eram mandados todos os que em Jerusalém eram diagnosticados com a peste, com a desgraça desta enfermidade. Maria penetrou com espontaneidade de coração o Vale dos Leprosos. Ela, que não tinha a hanseníase. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma. Quando nós estaríamos dispostos a ir morar no leprosário, por amor aos hansenianos? Não hoje, onde temos todas as facilidades, os medicamentos. Mas quando, como naqueles tempos, não havia nada, a não ser um sino pendurado no pescoço que eles tinham que usar como bois ou vacas no pasto, para que o sino, soando, avisasse todas as pessoas ao redor que os leprosos estavam chegando. Quando estaríamos à altura desta porta estreita, que esta prostituta, esta mulher, assim chamada pelos homens igualmente, sem caráter, acolheu e vivenciou, quando escolheu a porta estreita. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia aquele grupo de seus novos amigos, agora do Vale dos Leprosos, e lhes falava dos ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deveriam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica simples. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, abraçava-os nos seus braços fraternos e carinhosos. Eles que não conseguiam estar de pé porque não tinham mais as pernas ou não conseguiam movê-las. Em breve tempo, não durou muito tempo, a carne de Maria apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Tornara-se leprosa. Ela compreendeu a sua nova situação. Porta estreita. Como era bom estar nos quartos arejados, entre almofadas de veludo e corpos despidos. Será que Maria pensava nisso agora? Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver aqueles que sabiam imolar-se. Imolar é aquilo que nós fazemos com os bichos no matadouro. Matamos nos altares, imolamos as vítimas em homenagem a algum deus sanguinário, como se fazia no passado. Fala o Senhor que era preciso imolar-se, executar-se no homem velho, sangrar nas suas antigas tendências. Lembrava de Jesus ensinando isso e experimentou um grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada no Vale dos Leprosos, em todo ele se falava do reino de Deus, que a criatura edifica no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Não haviam sido curados da lepra, não, morriam dela, mas morriam como gente, morriam como espíritos livres da desgraça. Então, sentindo que estava chegando ao final da sua jornada, Maria desejou rever as antigas afeições
nas suas lembranças pessoais. E recordou-se que estavam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, a mãe de Jesus, que ela conhecera, além de outros companheiros igualmente cristãos do trabalho. Ela sabia que estava chegando ao fim de suas forças e então despediu-se de todos os leprosos do vale em Jerusalém e saiu a pé, leprosa, sozinha, em busca, para despedir-se dos últimos que ela conhecera. Deixou a todos eles a mensagem de Jesus, falando das necessidades de nos amarmos uns aos outros e de partilharmos das divinas esperanças na lealdade extrema a Deus. Todos vieram beijar as suas mãos. Ela, firme, saiu andando através das estradas ásperas. Foi difícil, muito difícil, até que um dia ela chegou às portas da cidade, que era o seu destino, Éfeso. Mas nas portas de Éfeso, invencível abatimento tomou conta do seu corpo. No justo momento das efusões afetuosas, quando ela ia encontrar com aqueles que ela estava buscando, não conseguia dar mais nenhum passo. Modesta família de cristãos do subúrbio de Éfeso recolheu Maria em uma tenda humilde, por caridade. Madalena pôde ainda rever as amizades, aquelas que ela tinha vontade de ver, porque alguém foi chamá-los para virem até ali. Entretanto, por largos dias de padecimento, ela debateu entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que ela sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e apesar dos seus olhos se acharem selados pelas pálpebras inchadas, ela via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Em dado instante, observou que seu peito não mais arfava, mas ao mesmo tempo experimentava a consoladora sensação de alívio. De repente, sentira-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar os seus pés. Foi quando Maria viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou ao seu coração: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, Maria. Vem, eu te espero aqui. E levou-a embora, para onde talvez um dia todos nós gostaríamos de ter ido. A porta estreita, o sacrifício, a luta, carregar a sua cruz. Não importa qual seja o mal que nos fustiga a alma. O capítulo que vamos começar vai falar de um amor que não é de homem e de mulher, que não é um amor que une corpos ou que os desuna. É de um amor que a gente ainda não entende e que tenta preencher este vazio, talvez como Maria fazia. Mas iluminados pelo exemplo desta que se enobrecera
e que passara pela porta estreita. Nós começamos hoje o capítulo do Evangelho que fala ao coração de homens e mulheres. E falando isto de maneira muito clara, nos exorta a que nós não separemos aquilo que foi unido por Deus. Neste sentido encontraremos o significado deste amor. E nós aprenderemos neste capítulo, 22º, não separeis o que Deus uniu. Qual é a união que não se separa? Que é muito diferente daquela que nós temos considerado pela nossa ignorância como sendo aquela que um papel lavra entre duas pessoas. É um capítulo que fala de sentimentos e que seria muito interessante que todos em casa pudessem lê-lo. Lembrando dessa Maria, aprendamos a viver este amor que é renúncia, que sabe ser mãe de filhos alheios, que sabe ser pai de filhos alheios, quando não pode tê-los por si mesmos, que sabe estar presente, fiel a Deus, carregando a sua cruz sem reclamar dela, e que vai ao vale dos leprosos, se for necessário fazer isso, para que outros desfrutem da notícia da boa nova. Não há leprosos no reino de Deus. Há estrelas que são focos vindos de Deus. Pensem nisso e na semana que vem estaremos falando sobre esse tema. Muita paz. Senhor, quando o dia termina e nos unimos em prece, o fazemos na condição confortável e seca daqueles que não muito distantes compartilham com a dor dos nossos semelhantes, afogados, prejudicados pela natureza, vitimados em todos os seus sonhos. Ainda, Senhor, não nos sensibilizamos como devíamos, porque não estamos vivendo, nem estamos vendo no lugar dos fatos, mas só pelas notícias que a televisão mostra, pelas dores e aflições, podemos fazer uma ideia do que signifique ver todas as suas coisas sendo levadas embora, perder entes amados, vendo soterrados, não ter para onde ir, nem roupa seca para vestir. São tragédias que acontecem todos os dias em toda a terra, mas que nós, nesta noite, gostaríamos de entregar a nossa prece ao sofrimento dos nossos irmãos, aos que já foram para o outro lado da vida, para que saibam que criaturas desconhecidas oram por elas, pedem que elas se sintam envolvidas pela paz, pela confiança em Deus. Como também, Senhor, nós oramos por todos os irmãos que, como nós, agora sofrem os prejuízos da natureza. Que nós nunca precisemos passar por essas dores para avaliar o que elas significam. Que nós aproveitemos
coisas que temos e compartilhemos, mas não só nesta hora de aflição coletiva, que aprendamos a ver todos os dias as diversas agonias que à nossa porta também fazem o desespero de outras pessoas. Deixa que a nossa pequena casinha, Senhor, a nossa instituição, possa ser nessa noite um pedaço de pão, um agasalho, um cobertor, um colchão, ou a esperança no coração, a força na alma daqueles que em qualquer lugar da terra, não apenas em Santa Catarina, estejam padecendo de todas essas dores. Para eles, Senhor, para todos eles, nós cantaremos mais uma vez, oferecendo o melhor que nós temos, abrindo nossa alma. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.